E no primeiro episódio a gente recebe o Matheus do Carmo, programador da iOS. Muito prazer em conhecer pessoalmente agora, de verdade. Tamo junto. Cara, primeiro eu queria saber sobre você, que você contasse um pouco da gente. Como que você começou? A gente sabe que essa área de tecnologia, às vezes o background do profissional, às vezes está na infância, né? Sim. Ficava muito tempo no computador. E como é que você chegou até esse momento aqui que você vai palestrar, né, na frente de várias pessoas que são especialistas também sobre programação em Zabbix, né? Pode falar pra gente um pouco sobre isso? Então, eu tive a minha jornada na computação desde os 7 anos de idade. Meu primeiro computador foi com 7 anos de idade. E assim, eu aprendi como? Fuçando. Eu desmontava, montava, eu queimava peça, trocava peça, até que chegou uma hora que eu parei de estragar as coisas e comecei a consertar. E assim, eu entrei na iOS, vou completar 1 ano de iOS agora. Entrei como estagiário e tive meu trabalho reconhecido. O Luiz André, que é meu supervisor, ele me ajudou muito nessa área da iOS enxergar o meu trabalho, de enxergar a programação, a capacidade que eu tinha. E desde que eu fui efetivado, eu vim entregando diversos projetos, aliando programação e automação aos hábitos, para facilitar a vida do dia a dia. Mas assim, a gente sempre tentou otimizar o nosso trabalho, fazer da forma mais eficiente possível. Isso tem dado muito certo graças à integração da programação com a API dos hábitos, né? Que é o forte. Eu sou os hábitos especialista desde fevereiro, e programação eu já, antes mesmo de começar a faculdade, eu já fazia. Eu iniciei na programação por hobby. Meu primeiro objetivo era construir uma inteligência artificial que controlasse o meu quarto. Caramba! Na época eu não tinha... Antes da Alexa, isso. Antes da Alexa. Na verdade, não antes da Alexa. A Alexa tava no hype aqui, tinha acabado de chegar. Entendi. E os sensores dela não eram muito caros. Foi aí que eu comecei a programar em C. Aí eu desenvolvi uma integração com a placa de circuito chamada Arduino. Ela serve para fazer integração IoT. E eu fui tentando estudar essas coisas e consegui integrar. No final, eu consegui sim fazer uma inteligência para controlar o meu quarto a partir do comando de voz, sem usar a Alexa. E aí eu peguei e falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer. Aí eu peguei e entrei na faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Qual faculdade? Análise e Desenvolvimento de Sistemas no IESB. No IESB. Com 2 meses de faculdade, eu entrei no estágio da iOS. Com 8 meses de estágio, eu fui efetivado e me colocaram para estudar Zabbix. E assim, de lá para cá, a quantidade de projetos que nós vamos integrando e entregando e inovando tá sendo uma coisa assim absurda. Todo mundo tá gostando muito. Fala um pouco pra gente como é que é a sua rotina e por alto, né? Um pouco desses projetos. Reunião, 300 reuniões por dia. Tô brincando. Mas assim, a gente tem uma etapa de idealizar o projeto, fazer o levantamento de requisitos, depois fazer o levantamento de material necessário para o projeto, de sistemas operacionais, e até que chega a fase de implementação, né? Que é a parte de escrever código, montar hardware, eu faço todo esse processo. E assim, a gente tem alinhamentos diários sobre andamento de projetos e novas demandas também. A rotina é mais ou menos essa: você acorda, faz uma reunião e trabalha. Programação, reunião de novo e mais trabalho. Conta pra gente um caso prático de quem não entende muito de TI, sobre um dos problemas que você resolve na sua rotina. E você falou também de montar hardware, né? Você tem algum case que você possa falar pra gente de aplicação, que antes você tinha um problema e através dos hardwares, das apps e outros serviços, vocês conseguiram entregar uma experiência para o cliente final? Assim, de uma forma, para quem não entende TI, entender um pouco esses serviços, essas transformações que a iOS traz juntamente com você e a equipe do Luiz? Bom, eu vou trazer então o caso de apresentação do meu workshop de amanhã. A gente pagava, antigamente nós pagávamos para as pessoas fazerem análise de licitações para a iOS. A partir do Diário Oficial da União e usando programação, eu consegui fazer a extração das licitações do Diário Oficial da União de interesse da iOS, filtrando por de tecnologia e jogando isso no Igual a linguagem? igual em Python. Em Python. E fazendo isso, eu consegui entregar um dashboard com um relatório de licitações que são aderentes à nossa empresa, que são de nosso interesse. E posteriormente foi solicitado que os contratos fossem monitorados. Tal contrato expira em 6 meses, porque os contratos do governo são públicos, né? De dados. Sim. Através da programação também nós fizemos uma integração com o banco de dados, que ele faz a leitura
todo dia ele me traz os contratos que vão expirar em 6 meses. Caramba. Isso foi um dos casos que nós implementamos na iOS. Caramba. Tem algum outro exemplo? Nós estamos implementando agora um monitoramento descentralizado, onde nós vamos dispensar o uso de hardware do cliente. Nós vamos enviar uma caixinha desse tamanho para ele, ele vai integrar no sistema dele. Essa caixinha você que faz? Sim. Caramba. A gente monta com uma placa de computador único, né? Aí os requisitos dependem do tamanho do ambiente. E nós vamos enviar essa placa para o cliente, ele não vai precisar fazer instalação nenhuma no ambiente dele. Ele só vai chegar e plugar a placa na internet e automaticamente a placa vai voltar a se comunicar com o servidor. E nós vamos montar dashboards a partir disso. Caramba, e essa placa você solda, você adapta? É só Como é que é o processo? projeto de placa. A gente está trabalhando muito na linha de IoT, né? Então o Arduino, ele tem os sensores da parte e nós fazemos o esquema eletrônico, desenho de placa eletrônica, solda, integração e a programação também. Então tanto a parte lógica quanto a parte física de hardware sou eu que monto na iOS, junto com a equipe de Zabbix da iOS. Caramba, que bacana. Então você está ajudando a iOS a desbravar um novo mercado de hardware. Você já trabalhava com isso antes? Ou o que vocês... Como é que... você pode falar um pouco para a gente da história da iOS com hardware? É um primeiro movimento que vocês estão fazendo? É algo que lá atrás vocês já estavam pensando? O que vocês estão vislumbrando para o futuro? Então, era uma idealização que nós tínhamos no começo. Trabalhar com hardware e não em si apenas monitoramento e infraestrutura de TI. Sim. Nós queríamos abranger... O Zabbix, ele é uma ferramenta, assim como o meu supervisor fala, ele é um canivete suíço. Ele é uma ferramenta que faz de tudo e qualquer coisa. E nós estamos tentando fazer essa frase ser a mais verdade possível. Implementando o monitoramento de temperatura da sala. Inclusive, nós já estamos implementando o monitoramento de temperatura da sala de servidores da nossa empresa. Em tempo real? Em tempo real. Atualização... Através de Arduino? Através de Arduino. Caramba. E esse monitoramento descentralizado era algo que era idealizado. Eu cheguei para somar na equipe e a partir do momento que eu cheguei, eu, juntamente ao Luiz, nós conseguimos fazer toda essa implementação. Já fizemos documentação de algumas etapas, agora nós estamos fazendo um projeto de geolocalização para monitorar frotas de veículo a partir dos Zabbix. Caramba. E Arduino. Isso é um serviço que a iOS está vislumbrando no futuro oferecer também. Com certeza. Nós tivemos a palestra do Alexei, que falou muito sobre o IoT e a inteligência artificial ontem. Então, assim, a própria Zabbix, ela está migrando para esse setor. E nós queremos ser pioneiros nessa implementação. Tanto que antes de nós sabermos da versão LTS 7.0, nós já estamos fazendo a implementação e a gente já estava botando para rodar produtos IoT integrados aos Zabbix. Cara, eu queria que você me contasse agora um pouco. Você falou desse seu background do Arduino. A gente sabe que a Zabbix também tem open source, né? E tem bibliotecas, tem uma comunidade atrás, né? O Arduino tem muita gente fanática do mundo inteiro e na Zabbix também. Conta para mim como é que é esse processo seu de pesquisa e interação com essas comunidades, tanto do Arduino como do Zabbix. Então, o Arduino, ele existe o Arduino Hub, o que é o Arduino Hub? Como é um projeto open source, toda pessoa da comunidade que faz um projeto de Arduino, ela pode disponibilizar esse projeto para as outras pessoas verem, assim como templates dos apps, etc. Então, o meu início foi acompanhando esse Hub, vendo projetos e tentando replicar projetos. O Arduino, ele é Isso com quantos anos? Com 14. Caramba. Foi quando eu comecei. Hoje eu tenho 14 anos eu tava comendo terra. Mas, assim, o Arduino, ele é escrito em C++. C++ é uma linguagem um pouco mais complexa que o Python. Um pouco não, ela é bem mais complexa que o Python. E, assim, a partir da curiosidade, eu fui mexendo linha a linha, vendo o que cada linha de código fazia e eu consegui implementar. Aí a primeira implementação foi da inteligência artificial. Depois disso, qualquer código que eu consigo ver, eu consigo ler, entender e replicar da forma que eu necessito. Entendi. Que bacana. Assim, hoje a gente não se limita ao Arduino. Existem outras plataformas de código aberto que já vem integrado com Wi-Fi, já vem integrado com Bluetooth. Até com 5G nós já temos plataforma que vem integrada hoje. Caramba. E a Zabbix, ela tem o protocolo MQTT, que é o protocolo que faz a comunicação direta, sem precisar de ter intermediário. Essa comunicação entre sensores e os Zabbix. E assim, cara, a programação é linda. Aprendam a programar. A vida de vocês vai ser 110% melhor. Todos os problemas do seu dia a dia você consegue resolver com programação. Tá aí a dica do Matheus. Matheus, eu queria que você contasse pra gente quais são as suas influências, assim. Você falou sobre programação, sobre as vantagens, né, de saber isso.
Quais são os fóruns ou personalidades? Quem você acompanha que para você são referências? Cara, referência pra mim, meu professor, primeiro professor de programação, o Gustavo Guanabara. Ele é um cara assim que ele faz muito pela comunidade. Ele tem uma plataforma de cursos gratuitos totalmente voltada para a comunidade. São cursos de excelentíssima qualidade. Eu recomendo. Eu comecei lá, inclusive ele tem curso de Arduino lá, tem curso de Python. E assim, eu acho que é muito importante hoje, tá muito caro você estudar. Hoje estudar não é bem. Então assim, às vezes a pessoa não tem como, quer iniciar, vai na comunidade. A comunidade tem muito a agregar e para todo mundo da área de tecnologia. Bacana. Então não além do Gustavo, você tem muita essa experiência da comunidade como um todo, né? Da comunidade da documentação, né? Geralmente, todo projeto open source, ele tem uma documentação muito vasta, que nem os apps, ele tem uma documentação muito completa, que te ensina a maioria de casos de uso. Então, assim, criatividade, documentação, e quando isso não for suficiente, vai na comunidade, faz pergunta. As apps têm comunidade no Discord, tem comunidade no Telegram, o Python tem comunidade no Discord, tem comunidade no Telegram. Então são meios de você trocar experiência com outras pessoas da área que muitas vezes já passaram pelo problema que você está passando e resolveram. Sim. Aí fica muito mais fácil. E, consequentemente, algumas pessoas vão te procurar tentando resolver um problema que você já resolveu e você também vai agregar para a comunidade. Isso é muito importante para o desenvolvimento da comunidade open source no geral. Matheus, eu queria que você falasse um pouco sobre esses trabalhos que vocês desenvolvem frente às instituições, né? A gente tem percebido que no meio das pessoas no geral, eles pensam que os órgãos públicos são um dos últimos a receber a tecnologia, né? A gente vê problemas, às vezes, com usuários, com atendimento, com operação, mas, na verdade, conversando com você, eu vejo que, através da iOS, esses órgãos públicos, eles têm acesso à pesquisa, né? Funcionários de primeira linha. E como que você vê essa coisa dos órgãos públicos brasileiros hoje, sem citar alguns nomes, né, que vocês trabalham, a integração da tecnologia? Se você já desenvolveu algo para esses órgãos, ou se não, o que você acha que está encaminhando a evolução, essa integração, digitalização desses órgãos públicos e seus processos? Bacana. Então, a iOS ela é especializada em contratos de governo, licitações. E a implementação, geralmente os contratos vêm atrás de implementação. O que é complexo resolver? A parte burocrática. Uhum. Você fazer um trâmite burocrático, um levantamento de requisitos num contrato é algo que demanda muito tempo e muito esforço coletivo da equipe em si. Mas assim, todos os órgãos que a gente trabalha estão correndo atrás de melhorar o seu setor tecnológico. E a gente não vê muito concurso para grandes órgãos, para a maioria dos órgãos na área de TI. Então a solução que foi encontrada foi a terceirização desse serviço. E assim, tanto o órgão ganha com isso, quanto as empresas como a gente. Nós prestamos serviço, nós tentamos sempre prestar um serviço de excelentíssima qualidade, porque o órgão ele é um painel, ele vai chamar a atenção. Todo mundo que vai visitar o órgão e ver algo diferente que alguém implementou lá, ele vai querer saber quem foi que implementou aquilo. Então a gente tenta sempre manter muito bem o nome da iOS nesses órgãos e fazer a implementação da melhor forma possível e tentar alinhar a passagem de conhecimento, porque a gente sabe que uma hora ou outra vão surgir problemas que nós vamos precisar resolver. Então nós tentamos alinhar ao máximo a passagem de conhecimento para as pessoas que estão trabalhando com a gente diretamente do órgão. Entendi. Então é bacana perceber que um órgão ele acompanha e modela o que o outro está fazendo em termos de inovação, né? Geralmente sim, eles andam na mesma linha. E esses órgãos, pode parecer que não, mas eles conversam entre si, eles frequentam os locais um do outro. E quando um vê algo interessante no outro, eles vão querer descobrir como você conseguiu isso, como você fez isso. Aí é onde a iOS entra, aí é onde entra o nome da nossa equipe de desenvolvimento e da nossa equipe dos amigos. E já aproveitando um gancho, como que você vê esse trabalho da equipe de desenvolvimento, das ABICs, a programação e o hardware que você falou? Como que você vislumbra no futuro que esses órgãos podem se modernizar através desse serviço? O primeiro vislumbre que eu tenho, que é meu projeto do coração, é o monitoramento de frotas veiculares. Hoje, Do governo. Do governo. Hoje você tem ambulâncias, você tem viaturas policiais. E aí vai desde SAMU, bombeiro, polícia militar. Todos os órgãos que têm viaturas públicas que rodam
em ruas públicas, vias públicas do DF. A partir dos hábitos é possível você monitorar o nível de óleo dessas viaturas, nível de pastilha de freio, Hoje isso não existe. consumo. Não Existe algo parecido. Existem outros produtos que fazem isso. Não existe alguém que faça isso com os hábitos voltado para o serviço do governo. Entendi. E o que acontece hoje não é tão completo como você vislumbra que as ABICs podem oferecer. Porque nós podemos gerar relatórios de quantos quilômetros sua viatura rodou, qual é a velocidade média em tempo real sua viatura está utilizando. A gente tem integração de ambulâncias que, na hora de atender ocorrências, elas realmente precisam andar pelo acostamento, precisam atender, passar o sinal vermelho. E assim, nós tendo esse monitoramento, nós podemos especificar a hora que essa viatura está atendendo. Então, assim, a troca de informações fica muito mais importante e a coleta de dados agrega muito para tomar decisões estratégicas no meio. E como é que isso é feito hoje? Vamos comparar um pouco do jeito que está hoje e como você vislumbra isso no futuro? Hoje Qual é a nós realidade? temos o rastreamento veicular apenas por GPS, e quando você quer saber alguma informação sobre a elétrica do seu carro, você geralmente leva numa oficina, que eles vão colocar o scanner no seu carro e eles vão ler. Como é que acontece esse monitoramento? O seu carro ele tem um conector chamado ODB2. O seu carro é um computador, praticamente o seu carro é um computador. E esse conector ele transmite códigos para um microcomputador, para processar os dados que seu carro tá passando para ele. Seu carro passa dado de velocidade, seu carro passa dado de nível de óleo, de pastilha de freio, tudo que é eletrônico e se comunica no seu carro são dados que são armazenados nesse microcomputador. Nós vamos fazer essa integração para coletar esses dados em tempo real e jogar em um relatório no dashboard dos ABICs. E fazer esse monitoramento a nível de... Hoje nós temos o Geomaps, então até onde está a sua viatura nós vamos saber, usando esse tipo de integração. Entendi. Matheus, eu estou na expectativa aí para sua apresentação e ver a iOS, né, dando treinamentos, entrando nesse mercado de trainer, é fenomenal, porque a gente, como você falou, tem uma necessidade de formar profissionais, né? Muitas vagas de trabalho, às vezes, não são preenchidas para ausência desses profissionais, e os que estão na área, às vezes, têm um pouco de dificuldade de acesso, né? Às vezes pela língua, ou então por falta mesmo, né, de multiplicadores desse conhecimento. E o que você pode me dizer no futuro da iOS treinando esses profissionais? Você acha que isso é possível? Sim, totalmente possível. Nós estamos tentando aumentar a nossa equipe porque existe uma exigência mínima de certificações para aplicar treinamentos oficiais das ABAs. Eu sou ZCS, nós temos o Luiz que é ZCS e ZCP e futuramente vai ser ZCE, que é da parte técnica é o mais alto nível. E posteriormente tem as ABICs Trainer, que a partir dessa certificação nós podemos dar treinamentos oficiais para pessoas com as ABICs. E assim, a iOS está investindo muito no marketing e na comunidade dos ABICs, no Distrito Federal e no Brasil como um todo. E não só limitando aos ABICs, nós vamos ter instruções de Python, instruções de programação, por quê? Hoje os ABICs ele permite você programar widgets, que são visões personalizadas para colocar nos dashboards. Então, E na verdade é as ABICs para o usuário comum, normal, né? Que não é desenvolvedor, que ele vai ter acesso aos painéis. Sim. Quando você é um usuário ABICs normal, você vai ter acesso aos problemas que seu sistema está enfrentando, como todos os problemas, e alguns painéis de visualizações de dados. Agora, por exemplo, eu que trabalho no back-end, eu tenho uma visão de linha de comando que eu posso implementar muitas funções que vai chegar para você visualizar, mas não vai chegar para você o processo de fabricação dessa implementação. Então, assim, passar esse conhecimento é muito necessário e muito importante para a difunção no mercado. Qual é o seu? No mercado como um todo. Matheus, conta pra gente um pouco das diferenças, né, de você como técnico, especialista, e do outro lado lá a gente tem um usuário final, que às vezes é leigo no sistema, né, mas ele usufrui os benefícios das ABICs através dos painéis e do widgets. Conta pra mim como é que é esse seu esforço para deixar isso mais fácil, né, para o usuário comum. Então, eu trato os ABICs como uma ferramenta de análise de dados. Por quê? O que ele coleta? Métricas. O que são métricas? Dados. Eu sou a parte responsável por facilitar a interpretação desses dados e mostrar para o cliente de uma forma clara e objetiva os dados que ele realmente precisa. E que ele precisa entender quanto que tem de memória no computador dele, quanto que está em uso, se o servidor dele está tendo decréscimo de desempenho. E assim, a partir dos ABICs nós podemos criar ações, gatilhos,
que vão te alertar, ó, você precisa aumentar a memória do seu computador, porque senão ele vai parar. E assim, essa manutenção, além de ser visual, ela evita muitos problemas a longo prazo. Porque você não vai precisar que o seu servidor pare para você consertar. Então, antes dele parar, nós vamos te avisar que ele vai parar em breve. Então, assim, é muito importante fazer essa simplificação do termo técnico para o termo visual, para a interpretação do cliente em si. Matheus, todo programador tem muitas histórias, né? Às vezes um erro de madrugada, alguma coisa que você viu, ataques hacks, né? Que eu acredito que você não tenha passado por isso. Mas quais histórias engraçadas ou assim que te marcaram você pode contar pra gente? Eu tinha acabado de chegar na iOS e eu ganhei um laboratório de presente, olha só. Um laboratório. Estrutura, hein? Pra criar os hábitos. Eu simplesmente quebrei o laboratório. Em menos de 10 minutos. Como assim? Quebrou? Compilei pacote errado, fiz configuração de servidor errado e o laboratório parou de funcionar. Já no início? No início, no meu primeiro dia com o laboratório eu consegui quebrar ele. Caramba. Tentando fazer justamente o projeto de contratos e licitações. Aí eu cheguei no meu supervisor e falei, deu ruim ali, não tá funcionando não. Ele, o que você fez? Eu falei, não fiz nada não, eu só instalei esses pacotes aqui. Falou, não, vou construir outro. Mas aí ele construiu, eu fiquei mais 4 dias parado num ponto e vírgula, fora do lugar. Vocês acham que nunca vão usar ponto e vírgula na vida de vocês? Aprendam a programar. O sinal com mais frequência que será usado é o ponto e vírgula. Após passar 4 dias travado em um ponto e vírgula, no final foi entregue o projeto. Foi um projeto que foi apresentado pela diretoria da empresa, na minha época de estagiário. E assim, foi um projeto que trouxe muito a visão da empresa para o meu nível profissional. Isso aí mostra que a programação, e como tudo na vida, né? O erro, ele não é o contrário do acerto. Na verdade, os acertos, as coisas boas, elas são construídas em cima de pilhas de erro. Exatamente. E eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, porque é famoso na internet, memes de programadores, né? Que às vezes o cara quebrou a cabeça, ou às vezes escreveu um código super grande e outro conseguiu a mesma coisa com um código enxuto. A gente vê sites, né, de bibliotecas, a comunidade que você falou. Conta um pouco pra gente sobre a rotina e as frustrações e as coisas boas também da vida de um programador. Cara, frustrações. Sinalização. Na programação, se você erra uma pontuação numa linha de código, ele vai dar erro no código inteiro. Ele não quer saber se você escreveu tudo certo e botou um ponto e vírgula no lugar errado. Ele vai acusar erro. Então, assim, isso no começo é bem frustrante. É bem frustrante mesmo. Mas com a experiência, com a rodagem, você passa a identificar esses erros com mais facilidade. Mas, assim, é uma experiência surreal. Depois que você aprende a programar, você vê a sua vida de uma forma diferente. Você aprende a resolver problemas de uma forma diferente. Porque a programação nada mais é do que você pegar um problema grande, quebrar em vários problemas e resolvendo uma coisa de cada vez. Sim. Então, além da área de TI, você vai usar isso para sua vida inteira. Eu acho que é totalmente válido o aprendizado da programação. E integração de ferramentas. Tudo que você faz todo dia, que é chato, você pode automatizar com programação. Por exemplo, você manda 300 e-mails num dia. Eu não quero mandar 300 e-mails. Eu prefiro passar 1 hora escrevendo um código que vai mandar 300 e-mails sozinho. Cara, aproveitando o gancho, conta um pouco mais de soluções alternativas que você conseguiu. Você falou que você conseguiu automatizar o seu quarto. Sim. Se ao invés de colocar e-mails manualmente, você consegue disparar. Mas outras coisas que você conseguiu, que às vezes assim, é um pouco curioso, mas que teve uma função. Então, hoje eu sou desenvolvedor Python nativamente. É a minha stack principal. E ela existe biblioteca para tudo necessariamente que você quer fazer. Ela existe biblioteca para integrar com o seu Spotify, biblioteca para gerar documentos em Word, para gerar documentos em Excel. Então, assim, às vezes você tem aquele documento que você vai copiar os dados de um lugar, buscar de outro, e precisa gerar uma estrutura pronta, você pode fazer isso com programação. E você pode fazer isso de forma automática. Você tem uma base de dados que todo mês alguém vai consultar, pegar os dados e montar um documento. Quer falar mais algo sobre isso? Não, eu acho que o que eu tinha pra falar... Eu não sou da área de segurança, eu sou desenvolvedor, eu trabalho com os ABACs, mas assim, eu tenho o conhecimento necessário
para desenvolver as minhas É ferramentas. só porque é um assunto polêmico, mexer com medo, Bitcoin. Mexer com dinheiro alheio é algo complicado. Algo mais que eu não te perguntei que você acha que seria legal falar? Assim, pessoas que estão entrando para a tecnologia agora, não se limitem ao conteúdo de faculdade. O conteúdo de faculdade é muito fraco. E vocês vão ter que... E não se luta com esse negócio de 6 meses eu vou estar ganhando 10 mil reais. Não vai não, filho. Você vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar 10 horas, 8 horas por dia, até você chegar no nível de conhecimento que você consegue ler e entender. E aplicar. Só você ler... Eu já cheguei a ler documentação 10, 15 vezes seguidas e me perguntando o que é que eu estou fazendo da minha vida. Até que um momento eu cheguei até a base necessária para entender a documentação de projetos e implementar novos projetos. Não só ler, entender a funcionalidade de um código em si. Cara, Matheus, para terminar, eu queria que você me contasse um pouco sobre essa coisa de full stack, né? Eu vejo que você é um cara que está no hardware, está no software, conhece um pouco de segurança também, trabalha com um pouco de entender a jornada do cliente, né? Você sabe um pouco de atendimento. Conta para mim qual a sua opinião e como é que você tem se desenvolvido como um profissional full stack. Então, o meu objetivo final de carreira é DevOps, que é trabalhar com infraestrutura em nuvem, automações. O serviço manual, ele ainda é muito presente na tecnologia no geral. E o DevOps, ele vem para mudar isso. Às vezes, uma equipe de 40 funcionários pode ser substituída por uma equipe de 5 programadores, 5 DevOps, que vão fazer toda a engenharia, toda a implementação a partir de código. E esses códigos são reaproveitáveis, então não é uma coisa que você vai usar uma vez e vai morrer. Você vai usar frequentemente. E assim, para você ser um bom profissional de TI, você não precisa ser especialista em todas as áreas. Mas você tem que ter um conhecimento mínimo. Um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de rede, um pouquinho de segurança. E para sua stack, você tem que ser especialista na sua stack. Se é um cara de segurança, você tem que ser especialista em segurança. Você não precisa ser especialista em monitoramento. Eu sou especialista em monitoramento porque eu integro isso à minha stack de programação. E um sênior, uma pessoa sênior, ela é capaz de resolver diversos problemas usando apenas a base de conhecimento que ela tem de todas as áreas. Ela não é especialista em todas as áreas, mas ela tem um entendimento para resolver o problema. E se ela não resolver, ela vai ter um entendimento de quem procurar para resolver aquele problema. Por isso é muito importante você ter um conhecimento geral de todas as áreas de tecnologia. O conhecimento geral que eu falo é um conhecimento básico. Entender o que é um protocolo HTTP, o que é um IP, o que é um DNS. Porque assim, quando você for passar por... Sua área nunca é sozinha. Eu trabalho com os ABICs, eu tenho que passar por segurança de rede, porque a comunicação entre o agente e o servidor é feita pela rede. Então, se eu não souber o que eu quero que o pessoal de rede libera, eu não vou saber como fazer essa implementação até o final. Eu sempre vou ficar na dependência de outro profissional. Então, é muito importante ter essa base de conhecimento para melhorar o seu trabalho e trazer autonomia para sua equipe no geral. Cara, para terminar, uma dúvida pessoal agora. Eu sou da parte de marketing, né? E pra gente desenvolver para mobile é assim, é o 80-20, né? Literalmente, 80% do tráfego hoje de sites e Instagram basicamente só funciona no celular, né? Quase 100% das pessoas usam no celular. E no TI hoje, quão forte é esse mobile? Você falou dos painéis, do widgets, mas essa coisa de programação, eu vejo que vai demorar um pouco a chegar. Eu queria que você me falasse um pouco sobre a integração do mobile, seja na sua experiência como profissional, como o cliente também, o quão forte é e o que você vislumbra para o futuro dessa coisa do mobile e do desktop. Então, para uso profissional, uso empresa, realmente a gente usa o desktop. E vai se perpetuar por um bom tempo. Por um bom tempo, pelo tamanho. Uhum. Você trabalhar, você escrever código ou fazer algo complexo em tela pequena é complicado. Agora, mas é possível. É possível. Exibição de informações, 80% da população tem 80% não, eu acredito que bem mais. Tem no seu bolso um computador. Então, assim, para acessar a internet, você vai no celular, geralmente quando é coisa rápida, você não quer ligar o computador. Para se comunicar com as pessoas, pelo celular, às vezes mandar um e-mail, redes sociais, tudo pelo celular. Então, assim, a adaptação para o mobile ela é, assim, uma base essencial. E vai chegar um momento que não vai ter como desenvolver só para desktop. Você vai desenvolver para desktop e para mobile. Porque até os periféricos, que nem a TV, não está mostrando na TV, né? Que nem televisão, smartwatches, eles são sistemas operacionais embarcados. Então,
Às vezes você, em vez de usar um computador, você quer mostrar um painel numa televisão, você precisa desenvolver para mobile, porque roda um sistema Android ali por trás de tudo. Então, assim, é essencial a otimização desse desenvolvimento mobile no mercado hoje em dia. Perfeito. Matheus do Carmo, senhoras e senhores. Obrigado. Aprendi muito com você. E é uma honra, e posso falar em nome da iOS, ter um profissional como o Matheus aqui com a gente. Sabe tudo, gente. Essa história de desenvolver sistema de automação para o quarto dele, com 14 anos, com Arduino. Imagina o QI de quem é capaz de fazer isso. Matheus do Carmo, guarda esse nome, hein? Me siga no LinkedIn, viu? Como é que é lá no LinkedIn? É do Carmo Dev. Do Carmo Dev vocês vão me encontrar lá. E no Instagram? No Instagram eu não uso o Instagram profissionalmente, só para uso pessoal. O mundo do TI basicamente é assim. Valeu, Matheus. Muito obrigado pelo reconhecimento do meu trabalho. Valeu.